Em abril de 1945, Hans Baur, tenente-geral e piloto pessoal de Hitler desde 1933, acumulava mais de 1 milhão de quilômetros de voo, 9 abates na Primeira Guerra Mundial e a liderança da Fliegerstaffel des Führers, uma unidade que chegou a contar com 40 aeronaves, entre elas 13 Focke-Wulf Condor. Ele tinha sido o único homem capaz de propor, em termos técnicos, uma evacuação aérea a partir do bunker da chancelaria para o sul, Japão ou América do Sul, quando já não restavam aeródromos operacionais nem combustível utilizável sobre Berlim. Hitler se despediu pessoalmente dele em 30 de abril, entregou-lhe o retrato de Frederico, o Grande, que o tinha acompanhado em todos os quartéis generais, e encarregou-o de 2 tarefas: a incineração do seu corpo e o de Eva Braun, e a saída de Martin Bormann com instruções para Dönitz. Para entender como um aprendiz comercial bávaro de 17 anos chegou a ocupar essa posição de confiança absoluta, é preciso voltar a 1897. Hans Baur nasceu em 19 de junho de 1897 em Ampfing, uma localidade menor próxima a Mühldorf am Inn, na Baixa Baviera. Sua família mudou-se para Munique quando ele tinha 2 anos, e o seu horizonte previsível era o de milhares de jovens bávaros de classe média. Começou como aprendiz comercial em Kempten, e tudo indicava que a sua vida decorreria entre livros de contabilidade. A Primeira Guerra Mundial rompeu essa trajetória. Ele tinha 17 anos quando o conflito estalou e apresentou-se como voluntário, arrastado pelo entusiasmo patriótico que percorreu a Alemanha no verão de 1914. Foi rejeitado, demasiado jovem e demasiado miúdo para carregar uma mochila de infantaria. Aquela rejeição, segundo relataria décadas mais tarde, foi o que direcionou a sua atenção para a aviação, uma arma onde o peso do equipamento não era um obstáculo. A sua insistência adquiriu formas pouco convencionais. Para garantir que o seu pedido não se perdesse na burocracia militar, escreveu diretamente ao Kaiser. A resposta chegou do depósito da aviação bávara em Schleißheim, e foi negativa. Por enquanto, não eram necessários recrutas. Baur esperou 1 mês e voltou a escrever ao Kaiser. Em novembro de 1915, recebeu finalmente a ordem de apresentação. Após 2 meses de instrução básica, nenhuma delas no ar, foi transferido para o destacamento aéreo bávaro 1B, onde a sua extrema juventude provocou entre os veteranos a impressão zombeteira de que a Alemanha estava a recorrer às suas últimas reservas. Durante meses trabalhou no escritório da unidade. Foi essa posição administrativa que lhe permitiu ler antes de qualquer outro as convocações de voluntários para o serviço de voo. A formação chegou por etapas. Em Milbertshofen, recebeu a instrução técnica. Em Gersthofen, a instrução prática em grupos de 6 alunos por instrutor. Baur realizou o seu voo a solo após apenas 18 voos com instrutor, quando o habitual eram entre 35 e 40. Fê-lo num Albatros de 100 cavalos capaz de cerca de 120 km por hora, e acrescentou por iniciativa própria uma manobra que ninguém lhe tinha ensinado, uma espiral descendente aprendida por ouvir dizer de um aluno mais avançado. Esse episódio contém já os traços que definiriam toda a sua carreira: uma confiança técnica extrema, uma tendência a resolver os problemas por conta própria e uma precisão quase obsessiva na aterragem. Após uma passagem como observador numa escola de artilharia, regressou à sua antiga unidade na frente francesa, onde descobriu que tinha sido dado como morto. Um camarada com o seu mesmo apelido tinha caído num acidente. Sua guerra foi a do piloto de cooperação com a infantaria e a artilharia, não a do as de caça. Durante a grande ofensiva alemã da primavera de 1918, voou aparelhos blindados de apoio a muito baixa altura sobre as trincheiras, em missões de várias horas e sob o fogo de barreiras de artilharia de uma densidade sem precedentes. Em uma daquelas saídas, metralhou e bombardeou colunas francesas. As bombas eram granadas de mão agrupadas em cachos de 6. Regressou com as asas crivadas e o motor tocado e terminou capotando contra um poste telegráfico. Quando a sua esquadrilha recebeu os Hannover CL-3, dotados de motor Argus de 185 cavalos e de 2 metralhadoras, Baur pôde finalmente combater no ar. Abateu 9 aparelhos franceses,
a cifra mais alta alcançada por um piloto de observação e apoio à infantaria. Uma vitória a mais lhe teria dado direito a Pour le Mérite. O armistício chegou antes. Seu último voo de guerra terminou também num acidente. Uma caixa de fitas de metralhadora mal calçada deslocou-se em pleno voo, bloqueou os comandos e o obrigou a desabar em território francês durante a retirada da sua esquadrilha desde Sedan. A Alemanha do pós-guerra oferecia poucas saídas a um aviador. O Tratado de Versalhes proibia a fabricação de aviões e submetia cada aparelho em serviço à autorização das potências vencedoras. Mesmo assim, em 15 de janeiro de 1919, criou-se um primeiro serviço militar de correio aéreo, e Baur foi um dos 6 pilotos selecionados entre 500 veteranos bávaros. Voaram velhos Rumpler Seymour. Mais tarde, um par de Fokker D-7, o melhor caça monoplace do final da guerra, com o qual Baur executou o seu primeiro looping. Foram os meses da Revolução Alemã, com governos soviéticos em Munique e em Fürth. Baur serviu brevemente como piloto no Freikorps do general Ritter von Epp, uma das formações paramilitares que esmagaram a República de Conselhos Bávara e que constituíram o substrato do qual mais tarde surgiria boa parte do pessoal militar do nacional-socialismo. Terminada aquela etapa, o problema voltava a ser o mesmo: viver do ar. Em 26 de outubro de 1921, obteve a sua licença de piloto civil, a número 454, e em 15 de abril de 1922 entrou no Bayerischer Luftleut de Munique. A companhia dispunha de 3 Rumpler e um Albatros de treino. Os pilotos eram 3. A linha Munique-Constança, 180 quilômetros, era uma prova de resistência. Com ventos contrários de 80 ou 90 km por hora, o Albatros avançava a 35, obrigando a escalas intermediárias para reabastecer e transformando um trajeto trivial em 5 horas de voo. Os passageiros viajavam embutidos em roupa de abrigo, a bagagem ia amarrada no exterior e o óleo perdido pelos motores chegava-lhes ao rosto. Baur descreveria aquela etapa com lucidez. Cada passageiro conquistado podia perder-se após uma única viagem. A transformação chegou no final de 1922 com o Junkers F-13, o primeiro avião concebido especificamente para transportar passageiros, com cabine fechada e 4 assentos. Em 1923, a Junkers Luftverkehr absorveu a Luftleut dentro do projeto da Trans-Europa Union, uma rede que ligava a Alemanha à Suíça, Áustria, Hungria, Suécia e aos países bálticos. Em 14 de maio de 1923, inauguraram-se as linhas Munique-Viena e Munique-Zurique. Baur voou a primeira, cobrindo os 450 quilômetros em 2 horas e 40 minutos, com representantes do governo bávaro despedindo o aparelho. Antes disso, tinha transportado o seu primeiro passageiro ilustre num dos voos especiais para a paixão de Oberammergau, o núncio Eugênio Pacelli, futuro Pio XII, para quem desviou o aparelho sobre o Zugspitze. Viriam depois o presidente austríaco Michael Heinrich, o explorador Fridtjof Nansen, o maestro Arturo Toscanini, que trabalhou durante todo o voo sobre os Alpes sem recorrer ao oxigênio, e o rei Boris III da Bulgária, primeiro chefe de Estado que Baur levou a bordo e ao qual anos depois trasladaria repetidamente as conferências com Hitler. Aqueles anos fixaram a sua reputação. Os motores Mercedes e BMW não estavam concebidos para um uso contínuo e as avarias eram constantes. Voar significava ir localizando sem descanso possíveis campos de emergência, um atrás do outro, até ao destino. A direção chegou a pagar prêmios por trajetos sem danos. A chegada de motores britânicos Siddeley Puma aliviou o problema e permitiu estender a rede até Budapeste e Genebra. Em 15 de janeiro de 1926, a fusão da Trans-Europa Union com a Aerolloid deu origem à Deutsche Lufthansa, com cerca de 130 pilotos e outros tantos aparelhos, e em poucos anos a companhia transformou-se em sinônimo internacional de segurança. Baur acumulou marcos que a própria empresa utilizou como publicidade. 300 mil quilômetros sem acidentes em junho de 1926,
400 mil em setembro de 1927, a insígnia de ouro da companhia, 1 milhão de quilômetros em 1933. A especialidade que o tornou célebre foi o voo transalpino. Em 1928, estudou pessoalmente as condições de aterragem em Trento para a nova linha Munique-Trento-Milão e recusou-se a aceitar o risco do ora, o vento que se levantava por volta das 10 da manhã e podia inverter-se em segundos sobre uma pista de menos de 1.000 metros. Impôs que os aparelhos descolassem de Munique com antecedência suficiente para aterrar antes que o vento se erguesse. Sobrevoou os Alpes centenas de vezes. Introduziu o oxigênio para passageiros. Quando comprovou que os cardiopatas perdiam a consciência a 4.000 metros, lidou com o Föhn, capaz de elevar ou afundar um avião 1.000 metros sem intervenção do motor. E, sobretudo, foi um dos primeiros a testar o horizonte artificial giroscópico introduzido em 1930, que converteu o voo instrumental numa técnica praticável. Em março de 1932, com cerca de 150 travessias alpinas nas costas, recebeu o prêmio Levald por serviços sobressalentes à aviação civil alemã. Era, sem discussão, um dos pilotos mais experientes do país. Foi essa reputação, e não nenhuma afinidade política, que o situou na órbita do nacional-socialismo. Em março de 1932, ao regressar de um voo regular a Munique, o chefe de voo comunicou-lhe que um tal Sr. Hitler tinha telefonado. Baur acudiu à Casa Parda, a sede do NSDAP, na Brienerstrasse, e foi recebido pelo próprio Hitler num gabinete modesto do primeiro andar. A proposta era concreta: fretar um avião para uma digressão eleitoral capaz de cobrir até 5 cidades por dia. O raciocínio de Hitler era estritamente instrumental. O chanceler Brüning podia dirigir-se a milhões de pessoas pela rádio. Ele, dependendo do caminho de ferro e do automóvel, apenas alcançava 2 comícios por noite. O avião era a única forma de compensar essa desvantagem. Hitler admitiu, além disso, que desconfiava do voo. Em 1920, durante o Putsch de Kapp, Ritter von Greim o tinha levado de Munique a Berlim num aparelho de guerra, com má visibilidade, fortes turbulências e uma aterragem forçada em Jüterbog, nas mãos dos vermelhos, de onde saiu graças a levar documentação falsa de ambos os bandos. Baur aceitou e sugeriu uma solução prática: que Hitler viajasse no assento dianteiro, junto ao piloto, onde a atividade e as vistas reduzem o enjoo. A primeira digressão entre 3 e 24 de abril de 1932 cobriu entre 60 e 65 cidades e ajustou-se a um padrão que se repetiria nas 2 campanhas seguintes. Comícios em povoações muito separadas entre si, intervenções de apenas 20 minutos, voos noturnos frequentes e um avião de ligação, pilotado pelo capitão Steidl e ocupado por Sepp Dietrich e vários jornalistas, que se adiantava para informar da situação em cada destino. Aquela operação, batizada pela propaganda como o Deutschlandflug, foi uma inovação política de primeira ordem. Goebbels converteu-a em imagem de modernidade e ubiquidade, a do líder que descia do céu sobre cidades separadas por centenas de quilômetros numa mesma jornada. Ao terminar o primeiro dia, Hitler entregou a Baur o maior dos ramos que tinha recebido e disse-lhe que a partir desse momento era um entusiasta da viagem aérea. As digressões posteriores endureceram a relação de dependência. Em junho de 1932, um voo noturno para Heschling terminou com a proibição de aterrar naquele aeródromo experimental por razões de segredo militar. Foi necessária a intervenção de Göring, já presidente do Reichstag, para obter permissão, e Baur tocou o solo à noite, sob chuva torrencial e sem balizas, após uma primeira tentativa falhada num campo de batatas contíguo. Em Ulm, comprou 10 lâmpadas de furacão para improvisar uma balizagem. Em Königsberg, os mecânicos do aeródromo recusaram-se a atender o aparelho enquanto estivesse guardado por homens das SA, e só trabalharam quando Baur conseguiu retirar a guarda. Um lembrete de que a Alemanha de 1932 continuava a ser um país politicamente dividido, inclusive nas suas infraestruturas técnicas. Para a terceira campanha,
Entre outubro e novembro de 1932, a Lufthansa cedeu a contragosto um Junkers Ju 52, 30 km por hora mais rápido que os Horbach, com capacidade para 16 passageiros. Ao concluir, Hitler pediu orçamento para comprar um. Os 275 mil marcos pareceram-lhe excessivos e anunciou que esperaria, porque em pouco tempo seria dono do Terceiro Reich, e então criaria um esquadrão governamental com Baur à frente. Ocorreu exatamente assim. Em 30 de janeiro de 1933, com Hitler nomeado chanceler, Baur foi destacado como seu piloto pessoal, função que desempenharia até 1945. A esquadrilha governamental, depois Fliegerstaffel des Führers, começou com 6 Ju-52 e um hangar próprio em Tempelhof, e terminaria a guerra com cerca de 40 aparelhos, entre eles 13 quadrimotores Focke-Wulf Condor e numerosos Fieseler Storch de ligação. Como ainda não existia uma Luftwaffe oficial, a administração não sabia onde enquadrar Baur. Hitler recusou subordiná-lo a um funcionário civil e ordenou adcrevê-lo à polícia, de modo que formalmente foi nomeado comandante da Schutzpolizei, um estatuto puramente nominal que conservou até o final. O regime de segurança que implantou era severo. Cada avião de Hitler levava 2 guardas permanentes, um das SS e outro da Gestapo. Nenhum mecânico de solo podia trabalhar sem supervisão direta de um membro da tripulação, e o trabalho interrompia-se se o supervisor se ausentasse 1 minuto. Todos os aparelhos realizavam um voo de teste de 10 minutos antes de cada serviço, medida adotada após informar-se desde Praga de que se preparavam artefatos acionados por altímetro. Baur conseguiu, além disso, conservar a velha matrícula de 2600, apesar da mudança de códigos internacionais. Onde quer que aterrane, sabia-se que aquele era o avião de Hitler, e isso garantia prioridade absoluta em boletins meteorológicos e em radiogoniometria. A confiança transformou-se logo em proximidade pessoal. Hitler declarou Baur amigo privado e convidado permanente, com acesso livre à chancelaria e ao seu domicílio sem passe algum. A partir de então comeu e jantou com ele de forma quase habitual, num círculo doméstico que incluía o fotógrafo Heinrich Hoffmann, o ajudante Wilhelm Bruckner, Julius Schaub e, cada vez mais, Martin Bormann. Foi precisamente esse acesso que converteu o piloto em testemunha de cenas que nenhum documento oficial recolhe. A mania de Hitler pela pontualidade. Em 1934, ordenou dar voltas 5 minutos sobre Veneza para aterrar exatamente ao meio-dia perante Mussolini. Ou o seu rechaço do luxo quando Göring lhe ofereceu um Ju-52 estofado em camurça verde, ou o seu hábito de alimentar os esquilos do jardim da chancelaria. A aviação chegou inclusive a alterar o curso dos acontecimentos. Na noite de 29 a 30 de junho de 1934, Baur voou Hitler de Godesberg a Munique num aparelho diferente do habitual, e o chefe do aeródromo de Munique, que tinha ordem de Röhm de avisar de imediato assim que aterrasse o D-2600, não reconheceu a chegada. Röhm foi detido em Bad Wiessee sem ter recebido advertência alguma, e Hitler comentaria depois ao seu piloto que ali tinha atuado à mão do destino. Nessa mesma esfera privada, apareceu Eva Braun, a quem Baur conheceu por acaso no estúdio de Hoffmann e voltou a encontrar na noite de Natal de 1933, no apartamento de Munique de Hitler, quando acudiu com a sua filha a recolher uma caixa de bombons prometida. Tratou-a durante anos, levou-a com frequência entre Munique e Berlim, sempre com autorização expressa de Hitler, e descrevê-la-ia como uma mulher sem ambição política, isolada pela sua posição e consciente de que jamais poderia ser reconhecida publicamente. A relação de Baur com o círculo íntimo alcançou a sua expressão mais visível em 13 de maio de 1936, quando contraiu matrimônio no apartamento de Munique de Hitler, com este a atuar como padrinho. Em junho de 1937, recebeu como presente de 40 anos um Mercedes, depois de que Hitler descobrisse que o seu piloto conduzia um Ford americano. Enquanto isso, o trabalho acelerava-se ao ritmo da política externa do regime. Baur voou às conferências com Mussolini,
a anexação da Áustria em março de 1938, quando aterrou em Viena e presenciou a entrevista de Hitler com o cardeal Innitzer no Hotel Imperial. A crise dos Sudetes e o encontro com Chamberlain no Hotel Driessen de Bad Godesberg, que ele e outros observaram através de uma porta de vidro como se fosse um filme mudo, e a ocupação de Praga em março de 1939, após a capitulação do presidente Acha. Aquele ritmo tinha um significado que Baur, segundo o seu próprio relato, demorou a compreender. A aviação alemã, que ele tinha ajudado a erguer desde os velhos trastes de 1919 até uma rede continental de segurança exemplar, estava a ser reorientada para um único objetivo. Já não se tratava de transportar passageiros e correio com rapidez, mas de transportar bombas. No verão de 1939, essa transformação estava prestes a completar-se, e o homem que tinha voado Pacelli sobre o Zugspitze receberia a ordem de levar Ribbentrop a Moscou. De Varsóvia a Paris, a aviação ao serviço do Führer. A ordem chegou com a naturalidade com que Hitler costumava comunicar decisões capazes de alterar o mapa da Europa. Baur devia preparar o traslado de Joachim von Ribbentrop a Moscou em uns poucos dias. A delegação constava de 35 pessoas, de modo que se empregaram 2 Focke-Wulf FW-200 Condor, aparelhos que a propaganda alemã tinha feito célebres após os seus voos sem escalas a Nova York e a Extremo Oriente. Em 21 de agosto de 1939, Baur recolheu o ministro no aeródromo de Einring, perto de Reichenhall, com 2 caminhões de bagagem que obrigaram a descolar no limite de carga. Após pernoitar em Königsberg, a formação seguiu a rota imposta pelos soviéticos: Dunaburg, Velikie Luki, Moscou, para evitar o espaço aéreo polaco. Aterraram 4 horas e um quarto depois no aeroporto do Rio Moscou, entre bandeiras vermelhas com a foice e o martelo, e bandeiras vermelhas com a cruz suástica, guarda de honra e banda militar. Ribbentrop desceu o primeiro e foi recebido por Molotov, enquanto soavam ambos hinos. As horas que Baur passou em Moscou deixaram-lhe uma impressão que repetiria durante o resto da sua vida e que adquiriria um sentido amargo 6 anos depois. Os mecânicos e as faxineiras soviéticas recusaram os excedentes de comida de a bordo, alegando que na União Soviética não se passava fome, embora os cestos amanhecessem vazios. Um funcionário da embaixada entregou-lhe 200 rublos advertindo-o de que as gorjetas estavam proibidas, e o motorista que os tinha passeado durante toda a jornada indignou-se ao recebê-las. Os aparelhos foram encerrados num hangar pela GPU, que se reservou à vigilância exterior e entregou a chave ao piloto. Baur, que tinha implantado na Alemanha um sistema de custódia obsessivo, aceitou a fórmula porque eram hóspedes do governo soviético. 2 dias depois, após as conversações noturnas no Kremlin que Hoffmann fotografou, a delegação regressou a Berlim, onde Hitler esperava o informe de Ribbentrop. Durante semanas, o Pacto Germano-Soviético dominou as conversações de sobremesa na chancelaria. Baur assistiu à transformação do discurso oficial. Hitler comparou a trajetória de Stalin com a sua própria. Defendeu o dirigente soviético frente a um convidado que o chamou assaltante de bancos e ordenou à editorial do partido, a Eher Verlag, destruir as suas existências de propaganda anticomunista. Foi também testemunha do erro de cálculo decisivo. Na sala de fumadores da chancelaria, perante Ribbentrop e outros, Hitler sustentou que britânicos e franceses estavam a blefar e não acudiriam em auxílio da Polônia. Ribbentrop discrepou e advertiu de que os seus informes indicavam o contrário. Quando chegaram as declarações de guerra, Hitler consolou-se argumentando que o enfrentamento teria sido inevitável a médio prazo. Repetiu então uma previsão que ficou gravada no seu entorno técnico. A guerra não podia durar mais de 2 anos, 4 no máximo, e com esse horizonte instruiu Speer sobre os prazos das novas instalações industriais. A campanha da Polônia impôs de imediato uma logística de guerra. A base aérea do Führer estabeleceu-se primeiro em Krösensee, na Pomerânia, e depois adiantou-se para o leste. Os voos sobre território polaco obrigavam a aterrar em campos e prados, o que resultava praticável para os trimotores, mas não para a escolta de caças,
que necessitava pistas mais longas. Não era raro que a formação regressasse com 2 aparelhos de escolta em lugar dos 6 iniciais, porque o resto tinha ficado danificado na aterragem. A uns 30 quilômetros de Varsóvia, Baur aterrara num restolho para recolher Hitler, que queria observar do ar os efeitos do bombardeio da capital. Antes da descolagem, um oficial chegou com a notícia da morte do general von Fritsch, abatido por fogo de metralhadora perante as posições polacas. Hitler expressou brevemente o seu pesar e ordenou descolar. Voaram a uns 2.000 metros sobre as linhas, com escolta, e sobrevoaram os subúrbios destruídos durante meia hora. O desfile da vitória em Varsóvia proporcionou a Baur uma das cenas mais reveladoras sobre o estilo pessoal do ditador. Enquanto Hitler percorria a cidade, um comandante de intendência dispôs num hangar mesas com toalhas brancas e flores para o regresso. Baur advertiu-o de que aquilo não seria bem recebido. Ao voltar, Hitler perguntou quem tinha ordenado um banquete de Estado em tempo de guerra, recusou-se a sentar, ordenou a descolagem imediata e obrigou o seu séquito, Keitel incluído, a viajar em jejum até Berlim. Aquela exibição de ascetismo que Hitler cultivava deliberadamente converteu-se em norma na frente. Comia do mesmo rancho de campanha que a tropa, sem carne, e ninguém voltou a improvisar recepções. Para o pessoal que o rodeava, incluindo o esquadrão de voo, a mensagem foi inequívoca. A austeridade fazia parte da imagem que devia projetar-se para o interior do regime. No outono de 1939, Baur repetiu a viagem a Moscou com Ribbentrop para a assinatura do Tratado de Fronteiras e Amizade. Desta vez, a delegação alojou-se no Hotel National, assistiu a uma velada de balé no camarote que tinha sido do czar e comprovou com perplexidade o contraste entre a qualidade artística do espetáculo e a pobreza do vestuário do público. Baur descobriu nessa noite que havia um guarda apostado ante cada porta das habitações alemãs. Ao regresso, Hitler mostrou-se satisfeito. Sem aquele acordo, admitiu: a Alemanha teria afrontado problemas de abastecimento. Em 8 de novembro, Baur levou Hitler a Munique para a comemoração anual do Putsch de 1923. Antes de aterrar, Hitler perguntou se poderia estar de volta a Berlim às 10 da manhã seguinte. O piloto advertiu que novembro era mês de nevoeiros e que não podia garanti-lo. Hitler decidiu regressar de trem e, para apanhá-lo, abandonou a Bürgerbräukeller muito antes do previsto. Menos de uma hora depois, instalou a bomba que Georg Elser, a quem Baur, seguindo a versão policial que lhe foi mostrada, chama Müller nas suas memórias, tinha ocultado durante semanas num pilar. A investigação filmada pela Gestapo e projetada perante o círculo próximo, reconstruiu a fabricação do artefato e a sua detecção a partir das peças ausentes de um relógio de cuco no domicílio da irmã do detido. A decisão meteorológica de um piloto tinha salvo a vida de Hitler. Durante o inverno de 1939 a 1940, o trabalho concentrou-se nos preparativos da ofensiva ocidental. A organização Todt construiu um quartel-general no Ziegenberg, no Taunus, que Hitler recusou ao ver nos planos talhas de madeira, ferragens decorativas e tapetes. Não aceitava que se lhe vivesse ver com luxo em tempo de guerra. Improvisou-se então o Felsenest, escavado na rocha do Eifel, com um aeródromo próprio perto de Euskirchen. Em 10 de maio de 1940, Baur foi utilizado como peça de uma operação de engano. Recebeu ordem de levar 3 Condor a Hamburgo e de conseguir 50 coletes salva-vidas, o que fez circular a espécie de que Hitler voaria para a Noruega. Às 4h30 da madrugada, o próprio Hitler telefonou-lhe para explicar que a ofensiva no oeste tinha começado essa mesma manhã, que os preparativos hamburgueses tinham sido uma manobra de distração e que devia reunir-se com ele de imediato. A campanha da França modificou o padrão de trabalho do esquadrão. Os grandes quadrimotores tiveram pouco emprego. Em contrapartida, os Fieseler Storch funcionaram sem descanso, trasladando ajudantes militares entre o quartel-general e os comandos de campanha, num sistema que permitia a Hitler intervir diretamente em decisões táticas sem recorrer à cadeia de comando. À medida que a frente se afastava, o Felsenest ficou obsoleto. Baur voou o coronel Schmundt
ajudante-chefe da Wehrmacht, às Ardenas para procurar emprasamento, e elegeu-se uma aldeia de uma dezena de casas na fronteira belga, perto de Rocroi. A organização Todt levantou em poucos dias o complexo com um bunker de concreto para Hitler a 3 metros de profundidade e desmontou inclusive o campanário da igreja com a intenção de reconstituí-lo ao terminar as hostilidades. Os aviões ocultavam-se sob redes de camuflagem na floresta. Desde ali, Baur voou a Reims, Charleville e Lille, aonde levou Hitler imediatamente após a queda da cidade, com a intenção deliberada de aparecer perante a população civil quando ainda se combatia nos arredores. Nesse quartel-general, produziu-se uma cena que adquiriria relevância um ano mais tarde. Rudolf Hess chegou num Ju-52 pilotado pelo capitão Doldy e pediu autorização para percorrer a frente. Hitler recusou, argumentando que necessitava de alguém absolutamente fiável na Alemanha durante as suas ausências, e ordenou-lhe regressar a Munique. A caminho do aeródromo, Hess desabafou com Baur. Preferia ser chefe de companhia na frente do que ministro do Reich, arbitrando disputas intermináveis do partido. Era o primeiro sinal explícito do mal-estar de um homem que formalmente continuava a ser o número 2 do regime, mas cuja influência real se erodia a favor do seu chefe de gabinete, Martin Bormann. Em 23 de junho de 1940, com a França derrotada, Baur descolou às cegas de um aeródromo coberto pelo nevoeiro e aterrou em Le Bourget às 5 da manhã. Hitler queria percorrer Paris antes de a cidade acordar. A comitiva seguiu os Campos Elíseos até ao Arco do Triunfo, visitou o Louvre, o Trocadero, a Torre Eiffel, a Ópera e finalmente os Inválidos, onde se deteve longamente perante o túmulo de Napoleão. Às 6 estavam de volta ao aeródromo, onde a descolagem se atrasou porque a roda de cauda tinha perdido pressão. Enquanto esperava, Hitler conversou com um grupo de operários e mecânicos franceses. Dias mais tarde impôs a assinatura do armistício no mesmo vagão de Compiègne, onde os plenipotenciários alemães tinham capitulado em 1918 e declarou que os últimos restos de Versalhes ficavam apagados. Baur, que tinha vivido as restrições de Versalhes desde a cabina de um Rambler requisitado, registrou aquele momento como a culminação de uma lógica que levava 20 anos a funcionar. A frota do esquadrão renovou-se então com Condor de nova série, armados com 4 metralhadoras que cobriam todos os ângulos mortos, com 4 motores de 1000 cavalos e uma autonomia de 15 horas, suficiente para operar desde Bordeaux até o Atlântico Norte. Cada assento incorporava um paraquedas oculto, e junto ao de Hitler, uma alavanca de cabo vermelho acionava um mecanismo hidráulico capaz de abrir uma escotilha sob os seus pés contra a pressão do ar. A instalação foi testada repetidamente com um manequim do peso e das dimensões adequadas. Aqueles dispositivos ilustram até que ponto a segurança do chefe de Estado se tinha tornado um problema de engenharia específico e explicam por quê. Em abril de 1945, Baur continuava a raciocinar em termos de possibilidades técnicas, quando todos os demais raciocinavam já em termos políticos. O outono e o inverno de 1940 levaram Baur às margens diplomáticas da guerra. Trasladou repetidamente Pierre Laval entre Dijon e Berchtesgaden. E, quando se decidiu ocupar o resto da França, recebeu instruções de levá-lo até Vichy, com escolta de caça, e de descolar de imediato, sem aceitar convites nem atrasos, por temor a que se tentasse retê-lo. Em outubro voou a Bordeaux e depois, em condições limite e sob responsabilidade expressa do ministro, levou Ribbentrop a Tours para o encontro com Pétain, atravessando 2/3 do trajeto em voo instrumental e roçando um hangar ao sair das nuvens. Hitler regressava então de Hendaia, onde tinha fracassado perante Franco na sua tentativa de obter a passagem para Gibraltar. Na chancelaria, Baur ouviu-o qualificar essa entrevista de grande decepção, enquanto do Marechal Pétain falou sempre com respeito. Em novembro, quando se ofereceu transporte aéreo a Molotov para a sua visita a Berlim, os soviéticos declinaram. Viajariam de trem, com uma delegação de 265 pessoas. Baur viu chegar à chancelaria um ministro escoltado por 3 homens da GPU, que recusavam com a mesma sorriso invariável tudo o que se lhes oferecia. Em 10 de maio de 1941, Hess desapareceu,
Bauer tinha tido um papel involuntário na preparação daquele voo. Semanas antes, o ministro exigira-lhe um mapa das zonas aéreas proibidas, documento classificado como segredo do Reich que Bauer não podia ceder. Perante a sua insistência, gestionou o pedido junto de Milch, que acabou por autorizá-lo, raciocinando que, afinal de contas, tratava-se do lugartenente do Führer. A isso somavam-se os treinamentos de Hess na fábrica da Messerschmitt, em Augsburgo, onde tinha mandado modificar o equipamento de radionavegação para poder manejá-lo sozinho, e o seu repentino interesse pelo voo instrumental. Hess descolou rumo à Escócia, deixando uma carta que devia ser entregue a Hitler 5 horas mais tarde. Bauer encontrou nesse meio-dia Hitler e Göring discutindo no jardim da chancelaria. Hitler sustentava que só a loucura explicava semelhante punhalada pelas costas. No círculo técnico, duvidou-se inclusive de que tivesse conseguido chegar, pois as patrulhas sobre o Mar do Norte tornavam provável um abate. Convém assinalar aqui uma imprecisão frequente no testemunho de Bauer. Escreveu que Hess voou um ME-210, quando na realidade utilizou um Messerschmitt Bf-110, modificado com depósitos suplementares. É um exemplo do tipo de erro de detalhe que aparece em umas memórias redigidas mais de 15 anos depois e sem acesso à documentação. Entretanto, o cenário deslocava-se para o sudeste. Bauer voou durante a campanha da Iugoslávia desde Wiener Neustadt, com o trem especial de Hitler estacionado junto a um túnel e a locomotiva permanentemente sob pressão. As ligações faziam-se com Fieseler-Storch por falta de terreno adequado. Recolheu o rei Boris III para as conversações em que se repartiram os despojos balcânicos e ouviu-o celebrar que tinha obtido a Macedônia e o porto de Burgas, embora preferisse Salônica, reservada por Hitler para a Alemanha. Trasladou também o regente Horthy, que recebeu o Banato, a Rutênia e parte da Galiza. Na chancelaria, Bauer ouviu Hitler relatar como tinha despedido a chorar uma delegação rutena que suplicava não ser entregue à Hungria. Foi uma das pouquíssimas ocasiões em que o piloto extraiu uma conclusão política do que ouvia. Se Hitler já tivesse planejado atacar a União Soviética, raciocinou, não teria cendido esse território fronteiriço. Em 22 de junho de 1941, começou a Operação Barbarossa e, pouco depois, Bauer levou Hitler a Rastenburg, na Prússia Oriental, onde o quartel-general permaneceria 3 anos. A Wolfschanze ergueu-se dentro de uma floresta, com bunkers para Hitler, Göring e Bormann, tetos cobertos de vegetação e uma invisibilidade quase total a partir do ar. Nunca foi bombardeada. O aeródromo de Rastenburg resultava insuficiente para os Condor, de modo que até a sua ampliação operou-se a partir de Gerdauen, a 30 quilômetros, com uma ponte aérea de Ju-52. Daqueles meses de avanço rápido, Bauer voou constantemente Hitler para os comandos de campanha, ou trouxe marechais ao quartel-general para as conferências de situação. Von Kluge, mais do que nenhum outro, mas também Manstein, Kleist e Küchler. Em agosto levou Hitler e Mussolini a Brest-Litovsk para presenciar os efeitos do canhão de cerco de 60 centímetros, com um motor fechado em voo por perda de combustível, e depois a Uman, onde o Duce devia passar revista após uma grande vitória. As unidades italianas chegaram tarde porque o seu transporte tinha ficado atascado na lama, e Mussolini teve que esperar perante formações exclusivamente alemãs. Aquele viagem de mais de 1000 quilômetros em 3 horas e meia entusiasmou o ditador italiano, que pediu e obteve permissão para pilotar o Condor durante um trecho com Bauer ao seu lado. Era o ponto mais alto da expansão alemã. 4 anos depois, no bunker da chancelaria, Bauer plantearia pela primeira vez que aqueles mesmos aparelhos podiam tirar Hitler de Berlim. A resposta chegaria mais tarde e seria definitiva. A vida diária na Wolfschanze e o círculo íntimo. A Wolfschanze não era um quartel-general no sentido militar clássico, senão uma pequena cidade fechada onde conviviam o aparelho de comando da Wehrmacht, a chancelaria do partido, o serviço de segurança e o entorno doméstico de Hitler. Bauer pertencia aos 3 círculos ao mesmo tempo. Dirigia um esquadrão de voo com dezenas de aparelhos repartidos por vários aeródromos, respondia perante o serviço de segurança do Reich pela integridade dos aviões e sentava-se à mesa comum. Essa posição híbrida explica a particularidade do seu testemunho.
Não participava nas conferências de situação, nem tomava decisões estratégicas, mas escutava diariamente o que se comentava antes e depois delas. Transportava aqueles que as protagonizavam e observava o estado físico e anímico de Hitler, nas horas em que este não interpretava nenhum papel público. O funcionamento cotidiano estava governado pelo isolamento. O complexo, rodeado de campos de minas e controles sucessivos, impunha uma rotina invariável. Conferências ao meio-dia e à noite, refeições a horas irregulares, longos períodos de espera. Os mosquitos das bacias de Masúria obrigavam os sentinelas a usar redes protetoras e as rãs dos tanques ofereciam um concerto noturno constante. Quando alguma dependência decidiu combater a praga vertendo centenas de litros de gasolina nas poças, os mosquitos sobreviveram e as rãs desapareceram. Hitler estalou ao compreender que se tinha eliminado o predador natural do inseto e ordenou limpar os tanques e repô-los. O episódio, menor em aparente, ilustra um traço que Baur observou uma e outra vez: a atenção minuciosa que Hitler prestava aos detalhes concretos e a sua absoluta despreocupação pelas consequências gerais das suas decisões maiores. As conversações de mesa constituíam o verdadeiro centro de gravidade daquele microcosmo. Ali se discutiu perante Himmler e o médico pessoal Theodor Morell o problema dos piolhos na frente oriental, do qual surgiu um pó inseticida eficaz, mas tão mal cheiroso que muitos soldados preferiam os parasitas. Na mesma mesa nasceu uma decisão de consequências muito mais graves. Morell, químico além de médico, propôs tatuar o grupo sanguíneo a toda a população para permitir transfusões imediatas. Hitler aprovou a ideia. Himmler implantou-a imediatamente nas SS e Keitel aceitou-a em princípio para a Wehrmacht, embora a guerra terminasse antes da sua aplicação geral. Baur comprovaria pessoalmente o efeito daquela medida. No cativeiro soviético, os prisioneiros com a tatuagem sob o braço eram selecionados para um trato especialmente duro, considerados nazis fanáticos, e alguns foram excluídos das listas de intercâmbio, apesar de estarem gravemente doentes. O inverno de 1941 a 1942 rompeu o esquema com o qual o regime tinha planejado a guerra. As temperaturas extremas imobilizaram motores, congelaram o combustível e bloquearam os fechos das armas. Baur assistiu aos informes diários do secretário de Estado de Transportes, Albert Gansen-Müller, sobre o número de trens que conseguiam chegar à frente. Calculava-se que faziam falta 65 diários para sustentar o abastecimento, e com frequência só chegavam entre 20 e 30, a maioria das vezes por caldeiras rebentadas. A campanha de recolha de roupa de abrigo na Alemanha chegou demasiado tarde. Parte do material distribuiu-se na primavera, quando já não era necessário. A destituição do Marechal von Brauchitsch como comandante em chefe do Exército de Terra e a assunção pessoal desse comando por Hitler foi a primeira de uma longa série de decisões em que a culpa se deslocava para os generais. Aquele inverno, os deslocamentos fizeram-se com o Heinkel He-111, mais rápidos que os trimotores, mas muito difíceis de aquecer pelas aberturas das metralhadoras. Num voo a Mariupol, no Mar de Azov, com Schmundt e um médico a bordo, Hitler queixou-se do frio e admitiu que tinha os pés gelados. Baur ofereceu-lhe botas de voo forradas. Hitler rejeitou-as porque não faziam parte da sua dotação regulamentar. O piloto insistiu e conseguiu que as aceitasse assinando um recibo, documento que meses depois encontrou emoldurado e pendurado no refeitório de oficiais de Mariupol. A anedota resume o escrupuloso formalismo com que Hitler cuidava a sua imagem perante o pessoal militar, inclusive em circunstâncias privadas. Nesses mesmos voos, aplicava-se uma norma que Baur considerava capital. Quando viajavam várias personalidades, repartiam-se em aparelhos distintos para que um acidente não eliminasse todo o grupo. Em 8 de fevereiro de 1942, um acidente mudou a estrutura do aparato industrial alemão. Fritz Todt, ministro de armamento e criador da organização que levava o seu nome, descolou de Rastenburg ao amanhecer. Baur, que tinha falado com ele na véspera, chegou ao aeródromo às 8h30 e viu a coluna de fumaça. O HE-111 tinha regressado 3 minutos depois de descolar com o trem desdobrado e tinha entrado a aterrar com forte vento de cauda sobre uma pista demasiado curta. As testemunhas coincidiram em que uma labareda azulada saiu da cauda
antes do impacto. A investigação descartou a sabotagem. Ninguém alheio tinha acesso aos aparelhos e concluiu que o aparelho, um avião operativo cedido enquanto o habitual de Todd passava a revisão, conservava o dispositivo de autodestruição com mecha de 3 minutos acionado por um cabo junto ao assento do piloto. Todd, que vestia um macacão volumoso e aguardava agachado no estreito corredor a que o mecânico lhe cedesse o assento, teria enganchado com a fivela de uma bota o cabo do dispositivo. O piloto, ao perceber o odor da mecha, compreendeu que corria contra o relógio e renunciou a todo o procedimento de segurança. A sucessão de Todd recaiu esse mesmo dia em Albert Speer, que tinha estado a ponto de subir aquele avião e tinha mudado de planos à última hora. Na primavera de 1942, o quartel-general deslocou-se para a Ucrânia. A uns 15 quilômetros ao norte de Vinnytsia, numa floresta, construiu-se o complexo Werwolf, com bunkers para Hitler e para o pessoal, e com relações tão tranquilas com a população local, que durante meses nem sequer se instalou arame farpado, até que a atividade partisana em torno de Berdichev obrigou a reforçar a segurança. Os operários ucranianos empregados na obra mostraram um medo que os supervisores não compreenderam até que se investigou. Pouco antes tinham construído na zona um quartel-general para o Marechal Timoshenko, e todos os trabalhadores tinham sido deportados sem que as suas famílias voltassem a saber deles. Desde o aeródromo de Vinnytsia, Baur voou para Stalino, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Nikolaev e Mariupol, num ritmo intenso reforçado pela ordem de Hitler de que nenhum alto cargo viajasse por caminho de ferro em território com presença partisana. A razão era tangível. Um dos seus oficiais, o capitão Schnebele, foi emboscado de noite perto de Berdichev, despojado da roupa junto aos cadáveres do seu condutor e de uma das jovens que o guiavam, e morreu no dia seguinte. Aqueles meses ucranianos ofereceram a Baur o retrato mais completo da vida privada de Hitler em campanha. Pescaria no bug nas suas horas livres perante a curiosidade dos ucranianos, e dessa paixão surgiram conversações que revelam a peculiar relação de Hitler com os animais. Tolerava a pesca sem entendê-la, recusava de plano a caça desportiva e só admitia matar animais por controle de populações ou para alimentação. Sentia respeito exclusivamente pelo furtivo, que arriscava uma condenação, e durante a guerra ordenou libertar quase todos os que cumpriam pena, convencido de que seriam melhores soldados que os caçadores de domingo. Podia ver sem se inibir documentários em que os caçadores eram despedaçados pelas feras, mas tapava os olhos perante cenas de caça convencional. Anos antes, quando o Gauleiter Hofer lhe ofereceu uma águia real capturada no Tirol, ordenou devolvê-la ao seu lugar de origem e só aceitou entregá-la ao zoológico de Berlim ao saber que uma garra danificada lhe impediria caçar. Nesse mesmo período, o esquadrão cobriu uma intensa agenda diplomática com os aliados menores do eixo, e Baur registrou sem adornos o desprezo crescente de Hitler para com eles. Trasladou o primeiro-ministro romeno Antonescu desde Bucareste num voo em que se avariou o aquecimento e a cabina alcançou 50 graus abaixo de 0 a 4.000 metros sobre os Cárpatos, com o político envolvido em mantas até ao nariz. Voou para Budapeste, a mãe do filho do regente Horthy, morto num acidente aéreo na frente oriental, e transmitiu depois a Hitler a pedido da Força Aérea Húngara de receber mais caças. A resposta foi uma negativa categórica, com o argumento de que os húngaros não tinham servido nem na frente nem na luta antipartisana, e de que a gasolina disponível iria para os croatas. A única exceção constante naqueles julgamentos foram os finlandeses e o Marechal Mannerheim, de quem Hitler falou sempre com admiração. Também naquela mesa se conheceu a resposta soviética às gestões alemãs para intercambiar correio de prisioneiros. Stalin negou a existência de prisioneiros russos, sustentando que o soldado soviético que se deixava capturar ficava automaticamente excluído da comunidade nacional. A Alemanha retinha então milhões de prisioneiros, entre eles o próprio filho de Stalin. Sobre esse fundo, produziu-se o ponto de inflexão. Quando o 6º Exército ficou cercado em Stalingrado, Baur escutou na mesa a explicação que Hitler deu da sua decisão. Göring
tinha garantido que o abastecimento aéreo era possível. O piloto, que conhecia como poucos as condições meteorológicas da Europa continental em novembro e dezembro, identificou de imediato o erro fundamental. A operação exigia uma cadência de aterragens tão estreita que o nevoeiro convertia as colisões num risco permanente, e muitos aparelhos perderam-se por essa causa. A isso, somou-se um problema que só se compreendeu mais tarde. Os soviéticos tinham obtido códigos de radionavegação e respondiam aos pedidos de rumo das tripulações alemãs, de modo que aviões carregados de suprimentos aterrassem em aeródromos inimigos quando já era demasiado tarde para retificar. Bauer aportou vários aparelhos do seu próprio esquadrão à ponte aérea, e um deles não regressou. A queda de Stalingrado alterou de forma visível o homem a quem tinha voado durante 11 anos. Bauer foi testemunha da cena em que Hitler examinou com lupa, durante largo rato, as fotografias publicadas pela imprensa britânica em que se via Paulus a negociar a rendição, tentando convencer-se de que eram falsificações. Jodl respaldou-o, recordando que o marechal lhe tinha assegurado que um marechal alemão não se deixava capturar. Quando se confirmou a autenticidade e mais tarde a participação de Paulus no Comitê Nacional para uma Alemanha Livre, a desconfiança de Hitler para com o corpo de oficiais fez-se estrutural. O chefe do Estado-Maior, Halder, já tinha demitido após choques irresolúveis. O seu sucessor, Zeitzler, ocuparia o cargo até julho de 1944. Hitler ordenou então que uma equipa de taquígrafos registrasse literalmente todas as conferências importantes, para que não voltasse a discutir-se o que se tinha dito realmente. Foi também o momento em que deixou de acudir à mesa comum. Comia sozinho no seu bunker e só se sentava com convidados de rango. Bauer interpretou-o sem ambiguidade. Temia que qualquer frase pronunciada com a sua habitual franqueza fosse utilizada em sua contra. A transformação física acompanhou a política. Pelas manhãs viam-no meia hora no recinto, exercitando o seu pastor alemão blonde, e pouco mais. O deterioro acelerou-se a partir de 1943, e seria descrito por todos os membros do círculo íntimo, Linge, Jung, Below, Misch, em termos coincidentes: tremor na mão e no braço direitos, costas encurvadas, envelhecimento visível entre visita e visita. Bauer, que o via a intervalos regulares durante os voos, tinha uma perspectiva particularmente clara sobre essa curva descendente, e antecipava já a imagem que ofereceria no bunker de Berlim 2 anos mais tarde. A de um homem que aparentava muitos mais anos do que tinha, que dormia 3 ou 4 horas e ao qual nenhum tratamento de Morel, pastilhas, injeções, hormonas, vitaminas conseguia suster. A crescente instabilidade da frente oriental produziu então um dos episódios mais arriscados da sua carreira. Numa noite de crise, Hitler decidiu conferenciar de imediato com Manstein e Bauer descolou às 2 da madrugada para aterrar em Zaporígia às 6. As conversações prolongaram-se 3 dias. À terceira manhã, soube-se que colunas blindadas soviéticas tinham rompido a frente desde Dnipropetrovsk e avançavam pela estrada que passava junto ao aeródromo. O nevoeiro impedia agir aos caças, não havia artilharia anticarro e os reconhecimentos com Stort situavam os tanques a 2 horas de distância. Bauer pediu autorização para trasladar os aparelhos ao segundo aeródromo da cidade e Hitler negou-a, anunciando simplesmente que chegaria em seguida. Os 3 Condor descolaram com Hitler a bordo enquanto aterravam 2 gigantescos Messerschmitt M e 323 com canhões anticarro. Soube-se depois que os 22 tanques soviéticos não atacaram o aeródromo porque tinham ficado sem combustível e se tinham detido num colhós vizinho, ignorando que na pista que tinham diante havia depósitos suficientes. Hitler atribuiu-o novamente à sorte. O episódio, no entanto, mostrava até que ponto a frente tinha deixado de ter contornos definidos. Nesse mesmo contexto, situam-se outros 2 serviços que revelam a lógica interna do regime. Ferdinand Porsche, então responsável de projetos de blindados, convenceu Hitler de que precisava de consultar diretamente os comandos das divisões blindadas. Hitler pôs à sua disposição o próprio D-2600 e Bauer
Levou-o durante uma semana desde as imediações de Leningrado até o sul profundo, detendo-se em cada setor para que o engenheiro recolhesse experiências de combate que se incorporariam ao desenho dos novos carros. E nos voos de regresso desde a frente, Baur transformou o seu esquadrão num serviço sanitário de urgência. Levava mantas e material médico para o leste e evacuava feridos graves para a Alemanha, até 26 por aparelho, com uma enfermeira a bordo e limitando a altitude pelos feridos pulmonares. Numa dessas saídas, desde Nikolaev, descolou sob fogo aéreo soviético com o avião desarmado e carregado de feridos, e evitou o ataque virando diretamente contra o caça inimigo. Milhares de feridos e soldados de licença passaram por aqueles aparelhos, e um deles reconhecê-lo-ia anos depois num campo soviético. Últimas missões diplomáticas enquanto o Reich desmoronava. Em setembro de 1943, Baur voou com Hitler até Insterburg, na Prússia Oriental, para uma exibição dos últimos desenvolvimentos da indústria aeronáutica alemã. Estavam presentes Göring, Milch, Körner, Messerschmitt e o professor Tank, da Focke-Wulf. Mostravam-se aviões propulsionados por foguete, um bombardeiro e um caça-a-jato e o radar aerotransportado que os alemães chamavam Rotterdam. Baur, que procurava um substituto para os Condor, deteve-se perante o Junkers Ju 290, um quadrimotor de 1.800 cavalos por motor, concebido para o reconhecimento oceânico. Hitler encontrou o examinado, entrou com ele e compreendeu de imediato as vantagens de uma máquina de grande raio, fortemente armada e capaz de transportar 50 passageiros. Göring autorizou a sessão no ato e aproveitou para expor o assunto que o preocupava. A Messerschmitt comprometeu-se a fabricar 1.000 caças a jato para a primavera de 1944, mas faltava níquel para as turbinas. Hitler prometeu resolvê-lo e sublinhou a importância decisiva do novo caça. Os 1.000 aparelhos nunca chegaram. Enquanto isso, as formações aliadas que penetravam na Alemanha alcançavam em algumas jornadas os 3 ou 4 mil aviões, e os caças alemães continuavam a combater com motores de pistão. Baur presenciou por dentro o desconcerto. Falava-se de falhas no Ministério do Ar, circulavam rumores de sabotagem administrativa e pouco depois Milch foi afastado. Quando o ME-262 entrou finalmente em serviço, o seu efeito tático resultou impressionante. Baur recordava uma esquadrilha de 6 reatores que atacou 30 bombardeiros e abateu 28, perdendo um único aparelho. Mas o seu número era irrelevante. Essa desproporção entre capacidade técnica e capacidade industrial resume o problema alemão dos 2 últimos anos de guerra. E o chefe do esquadrão viveu-a na sua forma mais concreta. Os aviões que devia manter disponíveis para o Führer dependiam cada vez mais do acaso e cada vez menos da planificação. Em julho de 1943, levou Hitler, Keitel e Jodl a Treviso para a conferência com Mussolini. A atmosfera italiana tinha mudado por completo. Não houve multidões, a população manteve-se à margem e os oficiais italianos tentaram repetidamente separar Hitler do seu séquito no trem especial. 2 semanas mais tarde, o Duce foi destituído e arrestado. Jodl concluiu que os comandos italianos tinham aceitado em Treviso compromissos que não pensavam cumprir. Após o resgate do Gran Sasso, Baur viu chegar ao quartel-general um homem irreconhecível, muito delgado e visivelmente doente, a quem Hitler entregou aos cuidados de Morel. Em agosto, realizou o seu último serviço para o rei Boris III, a quem trasladou de Sofia a Rastenburg e de regresso. O monarca, convertido já num entusiasta do voo, não conseguiu dissimular o seu abatimento ao compreender que tinha apostado pelo bando perdedor. Morreu poucos dias depois, e no entorno de Hitler deu-se crédito aos informes segundo os quais não tinha falecido de uma angina de peito, senão envenenado. É um rumor nunca confirmado que Baur transmite como informação recebida, e assim convém entendê-lo. A perda do controle do espaço aéreo alterou inclusive as rotinas mais assentadas.
Em março de 1944, ao regressar de Sofia sem passageiros, Baur desolveu a advertência de aterrar pela presença de fortes formações norte-americanas e encontrou-se com vários centenares de bombardeiros e a sua escolta 1.500 metros por cima, enquanto caíam as bombas sobre Graz. Ao desviar-se para o noroeste, sobrevoou as aciarias de Leoben e foi batido com notável precisão pela artilharia antiaérea alemã. Os cartuchos de sinais de reconhecimento revelaram-se inutilizáveis, porque uma camada excessiva de laca impedia introduzi-los na pistola. O aparelho chegou a Munique com janelas perfuradas, asas danificadas e um depósito com fugas, após lançar um pedido de socorro que causou consternação em terra. Que o avião pessoal do chefe do Estado estivesse a ponto de ser abatido pelas suas próprias defesas descreve com exatidão o grau de desorganização da retaguarda alemã. O 20 de julho de 1944 surpreendeu Baur fora do recinto, na clínica dentária do quartel-general de Himmler. Semanas antes tinha recebido instruções do general Müller, chefe do Serviço de Segurança do Reich, para intensificar todas as medidas de proteção. Realizavam-se simulacros de atentado contra o avião de Hitler, para comprovar se os procedimentos se aplicavam com rigor, e circulavam rumores insistentes sobre um complô. Chamado com urgência, regressou em 20 minutos e encontrou destruída a barraca de madeira onde se tinha celebrado a conferência. A reconstrução posterior mostrou a cadeia de contingências que salvou a população. O bunker de concreto estava a ser reforçado com 3 metros adicionais porque a inteligência tinha informado de bombas aliadas de 10 toneladas, de modo que a reunião se celebrou numa construção ligeira, cujas paredes cederam e dispersaram a onda expansiva em vez de a concentrar, enquanto a pesada mesa de mapas absorvia parte do efeito. O taquígrafo Heinrich Berger, sentado frente a Hitler, perdeu ambas as pernas e morreu exangue. Hitler sofreu apenas uma ferida leve num braço. A investigação revelou também a fragilidade do sistema de controlo. Stauffenberg tinha atravessado 2 postos, invocando ordens do general Fromm e uma entrevista urgente com Keitel. Foi o próprio Keitel quem autorizou a sua passagem, e foi Hitler quem dispôs que assistisse à conferência para que pudesse informar da situação real. Após deixar a pasta sob a mesa, saiu com o pretexto de uma chamada telefônica, que efetivamente fez ao aeródromo para que aquecessem os motores do seu Heinkel, e esperou a explosão a partir do carro. O posto exterior, já alertado, fechou-lhe a passagem com um canhão anticarro e arame farpado, mas o oficial ao comando, sabendo que Keitel em pessoa tinha ordenado deixá-lo entrar, autorizou também a saída. O motorista declarou depois que Stauffenberg tinha atirado algo do veículo durante o trajeto, e uma companhia rastreou a valeta até encontrar entre urtigas um pacote de explosivo plástico britânico com espoleta de mercúrio de 10 minutos, idêntico ao empregado. As consequências sentiram-se de imediato na vida cotidiana do quartel-general. A segurança, até então em mãos do coronel Strebe e da divisão Grossdeutschland, passou a ser compartilhada com unidades das Waffen-SS. Cavaram-se trincheiras, minou-se o perímetro perante um possível desembarque aerotransportado e implantou-se o registro pessoal dos visitantes, medida que provocou um ressentimento profundo entre os oficiais. Para Baur, cujo trabalho consistia precisamente em administrar riscos, a mudança foi estrutural. Qualquer movimento do Führer passou a ser um problema policial antes do que aeronáutico. Em paralelo, a desconfiança de Hitler para com o exército deslocou definitivamente o poder para a chancelaria do partido. Martin Bormann, que controlava o acesso ao Führer desde a fuga de Hesse em 1941, converteu-se em filtro quase absoluto da informação e das audiências. Göring, em troca, foi desaparecendo do círculo imediato, reduzido a visitas espaçadas em que recebia reproches pelo fracasso da Luftwaffe, não tanto no combate, senão na investigação e no desenvolvimento. Após uma daquelas reprimendas, aproximou-se de Baur e confessou-lhe que, como veterano que tinha seguido a evolução do voo desde as suas origens, compreenderia que ele já não entendia nada da aviação moderna. O assunto o tinha desbordado. Baur, que em 1933 o tinha visto pilotar pessoalmente um Ju-52 e tentar aprender voo instrumental,
tinha assistido durante anos ao seu progressivo desinteresse, até ao ponto de que entre os pilotos do esquadrão circulava a anedota de que Göring deveria ter sido ministro de ferrovias e não do ar. Enquanto a frente oriental retrocedia, as missões diplomáticas tornaram-se cada vez mais fúnebres. Em julho de 1944, Baur trouxe pela última vez o Marechal Antonescu a Rastenburg. Chegou abatido e regressou pior. Em Bucareste, esperava-o um número inusitado de generais que o assediaram a perguntas e cujos rostos revelaram de imediato que as respostas não satisfaziam a ninguém. O comandante do aeródromo advertiu o piloto do aumento dos sabotagens e do sentimento anti-alemão. Em poucas semanas, a Romênia mudou de bando. A rede de aliados que Baur tinha transportado durante uma década, Boris III, Horthy, Antonescu, o Poglavnik croata, ao qual tinha recolhido em Zagreb, num aeródromo rodeado de partisãs, desintegrava-se ao mesmo ritmo que as fronteiras do Reich. No outono, a guerra alcançou a Prússia Oriental. Hitler ordenou ao Gauleiter Erich Koch mobilizar o Volkssturm e a população civil para escavar linhas de trincheiras e fossos anticarro, trabalho que Baur pôde comprovar desde o ar. Os aparelhos soviéticos apareciam com frequência crescente sobre Rastenburg, e o piloto dispersou preventivamente as suas máquinas e evacuou motores de recâmbio e material. O ataque previsível nunca chegou, mas em dezembro ordenou-se abandonar o quartel-general. O grosso do equipamento partiu por caminho de ferro para Pocking, na Baixa Baviera. Na Polônia, o comboio chocou com outro trem de mercadorias e 17 dos seus homens morreram no ato. Foi a maior perda sofrida pela unidade em toda a guerra. Em 22 de dezembro, Baur trasladou Hitler de Rastenburg a Berlim. O Führer não voltaria a sair da capital. Aquele inverno, Baur tentou dotar-se do instrumento que ainda podia oferecer uma saída. Desde o verão de 1944, 3 Ju-290 transformavam-se em Pocking para uso do chefe do Estado. Blindagem no posto de Hitler, vidro antibala de espessura calculada e um sistema hidráulico capaz de abrir uma escotilha aos seus pés contra a pressão do ar, com um paraquedas integrado no assento acionado por uma alavanca de cabo vermelho, já que a distância até a porta superava os 5 metros. O aparelho dispunha de radiogoniometria avançada e de piloto automático de 3 eixos acoplado ao girocompasso, e podia cobrir 6.000 quilômetros com 50 passageiros. Baur testou-o pessoalmente e ficou plenamente satisfeito. Em 17 de março de 1945, aterrara com ele em Munique e ordenou guardá-lo num hangar para que o seu tamanho não atraísse a atenção das formações norte-americanas. 10 minutos depois de abandonar o aeródromo, soou o alarme. Aquela jornada, os bombardeiros atacaram de leste a oeste em vez de seguir o seu eixo habitual, e a precisão melhorou. O campo ficou devastado, e o Ju-290 ardeu por completo. Baur regressou a Berlim noutro avião e comunicou a perda. Hitler limitou-se a acenar. Era a última possibilidade real de dispor de um aparelho adequado para uma evacuação de longo alcance. Os aeródromos foram desaparecendo um após outro. No final de março, durante uma inspeção em Schönwalde, 2 caças aliados destruíram o Condor do grande almirante Dönitz, carregado com 6.000 litros de combustível, e metralharam o Ju-52 de Ribbentrop. Em 1º de abril, ordenou-se aos ministérios abandonar a capital. No dia 10, só permaneciam o Ministério dos Negócios Estrangeiros, parte do de propaganda e o pessoal da chancelaria. Rangsdorff e Finsterwalde tiveram de evacuar-se. Em 22 de abril, os soviéticos tomaram Tempelhof. O seu comandante, o coronel Böttger, que tinha anunciado a Baur que não se deixaria capturar, auto-eliminou-se. Só restava Gatow. Enquanto a cidade afundava, a vida sob a chancelaria adquiriu uma normalidade grotesca. Os bunkers, que na ausência de Hitler tinham servido de refúgio noturno a crianças trazidas de todos os bairros de Berlim, com camas pequenas, escovas de dentes e rimas ilustradas nas paredes, e como clínica de maternidade quando os hospitais foram alcançados,
converteram-se na primavera de 1945 em hospital para os feridos graves da Leibstandarte. Para o final, havia perto de 1.000 homens atendidos ali. Uma rede de porões e galerias de uns 500 metros conectava as dependências, e um gerador diesel de 60 kW proporcionava luz e bombeava água através de mangueiras de bombeiros, de modo que o complexo manteve ambos os serviços muito depois de se cortar todo o fornecimento exterior. Na superfície não restava nada. Janelas rebentadas e cortinas sujas agitadas pelo deslocamento do ar. Baur, que vivia fora, foi alojado no recinto por ordem de Hitler, após mencionar de passagem que uns morteiros tinham caído junto à sua janela enquanto se afeitava. Compartilhou cubículo com Bormann, Hattenhuber, o seu ajudante Betz e o comissário Högl. Ali se produziram as últimas conversações sobre uma possível evacuação. Em 15 de abril, Hitler assumiu pessoalmente a defesa do recinto. Emprazamentos de morteiro, muros derrubados para desimpedir campos de tiro, posições anticarro e 1.000 homens de lauréis da Leibstandarte às ordens do general Monke. Esse mesmo dia, apareceu Magda Goebbels e Hitler reprochou-lhe que continuasse em Berlim, oferecendo-lhe que Baur a trasladasse com seus filhos ao Berghof enquanto houvesse tempo. Ela recusou com o argumento que repetiria até o final. Se os russos tomassem Berlim, o seu marido morreria, e não tinha trazido ao mundo os seus filhos para que fossem exibidos como descendência do propagandista do regime. Em 17 de abril, Göring acudiu à chancelaria com o mesmo propósito de convencer Hitler a trasladar-se a Obersalzberg, e fracassou. Baur viu-o despedir-se na antecâmara e ouviu Hitler recomendar-lhe que enviasse patrulhas de reconhecimento pela frente, porque se combatia entre Nuremberg e Bayreuth. No dia seguinte, o Führer comentou-lhe, com um otimismo que já ninguém partilhava, que pelo menos alguém de confiança podia influenciar o curso dos acontecimentos desde o exterior. Faltavam menos de 2 semanas para que esse mesmo homem fosse acusado de alta traição. Um testemunho privilegiado que escreveu sem documentos nem filtros. Em 20 de abril de 1945, o aniversário de Hitler celebrou-se debaixo de terra com uma brevidade quase administrativa. Raeder, Dönitz, Himmler e Goebbels acudiram para o felicitar e partiram. 2 dias depois, com os soviéticos já nos subúrbios, anunciou que não abandonaria Berlim e ordenou que se evacuasse por via aérea quantos fosse possível. Baur organizou então as últimas rotações a partir de Gatow, o único aeródromo que continuava em mãos alemãs. Os aparelhos descolavam para as 2 da madrugada para chegar a Munique ou Salzburgo antes do amanhecer, carregados de pessoal da chancelaria e de documentação. Em 25 de abril partiu o último. O piloto era o Major Gundelfinger e saiu com atraso porque alguns passageiros não chegaram a tempo, de modo que teve de voar quase 1 hora com luz diurna. Todos os outros confirmaram a sua chegada. Daquele nunca mais se soube nada. Hitler encarou mal a notícia. Um dos seus ajudantes de câmara viajava a bordo com documentos que, segundo disse, deviam mostrar à posteridade a verdade sobre os seus atos. 8 anos mais tarde, descobriu-se que o avião tinha sido abatido sobre a floresta da Baviera e que os camponeses tinham enterrado os corpos encontrados entre os restos. Com ele, desapareceu uma parte do arquivo pessoal do chefe do Estado. Noutro daqueles voos, saiu Theodor Morell, que semanas antes tinha sofrido uma paralisia facial e que se despediu a chorar. Em 25 de abril, chegou também o telegrama de Göring desde Obersalzberg, reclamando a transferência de plenos poderes, amparando-se na sua condição de sucessor designado e no isolamento de Berlim. Hitler não lhe concedeu importância inicial e supôs que o marescal desconhecia a situação real. Essa mesma noite, contudo, um informe radiofônico indicou que tinha iniciado contactos com os norte-americanos. Bormann mostrou a Baur a mensagem de resposta antes de a cursar. Qualificava-se a ação de alta traição, punível com a morte, e só os longos serviços prestados evitavam a sentença, com a exigência de que renunciasse a todos os seus cargos em 24 horas. Göring submeteu-se na manhã seguinte. Hitler nomeou em seu lugar o general Ritter von Greim e ordenou-lhe voar a Berlim para se apresentar.
A única pista disponível era já a avenida entre a Porta de Brandeburgo e a Coluna da Vitória, e Baur recebeu o encargo de a acondicionar. Comprovou que os 70 metros de largura eram insuficientes inclusive para um Ju-52 e ordenou abater as árvores laterais até alcançar 130. Enquanto discutia a obra com o coronel Ehlers, ouviu o motor de um Fieseler Storch. Era Hannah Haidt, que tinha trazido von Greim com uma bala alojada na barriga da perna. Baur, que o conhecia desde a Primeira Guerra Mundial, encontrou-o pouco depois sobre uma mesa de operações. Permaneceu 2 dias e foi evacuado na noite de 28 de abril, promovido a marescal e com o comando de uma Luftwaffe que já não existia. Nessas mesmas horas, consumou-se a ruptura com Himmler, cujas gestões separadas com os aliados ocidentais se conheceram no bunker a 28 de abril. O seu oficial de ligação, o Gruppenführer Fegelein, cunhado de Eva Braun, foi reclamado e não apareceu. Localizado no seu apartamento do Kurfürstendamm, em roupa de civil e bêbado, recusou-se a correr apesar de 2 expedições sucessivas terem atravessado zonas já ocupadas para o recolher, com um ferido em cada uma. Quando finalmente chegou, Hitler recusou-se a recebê-lo e ordenou abrir uma investigação por deserção. Degradado por Monk e trancado, foi fuzilado no jardim do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eva Braun acudiu a Baur consternada, não tanto pelo seu cunhado, senão pela sua irmã grávida, e disse-lhe com clareza que Hitler não mostraria clemência nem com um irmão próprio. A cena revela até que ponto, naqueles últimos dias, a lógica do castigo interno se impôs sobre qualquer outra consideração. Em 29 de abril, Hitler casou-se com Eva Braun numa cerimônia mínima de que Baur nada soube até que o próprio Hitler lhe mencionou ao despedir-se. Nesse mesmo dia, celebraram-se outros casamentos na chancelaria, oficiados pelo ministro Naumann na planta superior, entre estalos de vidro e desprendimentos de alvenaria. Os casais receberam quartos separados no bunker para uma lua de mel sem futuro possível. Baur falou longamente com Magda Goebbels, que lhe explicou com uma serenidade desconcertante que cada noite deixava preparadas as injeções para os seus filhos e que nunca sabia se, ao aconchegá-los, se despedia deles. As crianças, entretanto, brincavam entre os feridos e cantavam-lhes canções, e celebravam os bombardeamentos porque faziam tremer o chão. A última conversação entre Hitler e o seu piloto teve lugar em 30 de abril, por volta das 7 da tarde, no pequeno quarto revestido de madeira do bunker do Führer. Hitler pegou-lhe nas mãos e anunciou-lhe que queria despedir-se. Os seus gerais tinham-no traído, os seus soldados não queriam continuar, e ele tampouco podia seguir. Baur reaccionou como profissional. Restavam aparelhos disponíveis e ainda podia tirá-lo para o Japão, para a Argentina ou para algum dos países árabes onde a sua política anti-judaica lhe tinha granjeado simpatias. O próprio Mufti de Jerusalém tinha sido recebido várias vezes na chancelaria. Hitler recusou a ideia sem a discutir em termos técnicos. Partir para as montanhas ou para Flensburg, com Dönitz, apenas adiaria por 2 semanas a mesma situação. A guerra terminaria com a queda de Berlim e ele cairia com a cidade. Acrescentou um temor concreto que explica a sua urgência. Os soviéticos sabiam que estava naquele bunker e dispunham, segundo os seus informes, do gás incapacitante desenvolvido pela Alemanha durante a guerra. As consequências de uma captura com vida pareciam-lhe inimagináveis, e não confiava plenamente nas eclusas de gás do refúgio. Agradeceu-lhe depois os anos de serviço e quis deixar-lhe algo. Descolou da parede o retrato de Frederico o Grande que o tinha acompanhado a todos os seus quartéis generais, um quadro que tinha comprado em 1934 por 34.000 marcos e que considerava de valor histórico. Baur atribuiu-o a Lembach nas suas memórias. A maioria dos estudos identifica a tela que Hitler transportava consigo com o retrato de Anton Graf. Quando o piloto se ofereceu para o doar algum dia a um museu, Hitler insistiu em que era para ele, e lembrou-lhe a rir que durante anos se tinha queixado do volumoso pacote que obstruía o corredor do avião e que nunca podia viajar no aparelho de bagagens. Ao sair, deteve-o com ambas as mãos e pronunciou a frase que Baur repetiria durante o resto da sua vida, que na sua lápide deveriam escrever que foi vítima dos seus gerais.
encomendou-lhe por fim duas tarefas: encarregar-se da incineração dos corpos seu e da sua esposa e tirar de Berlim Martin Bormann, portador de instruções essenciais para Dönitz. Baur não chegou a cumprir o primeiro encargo. Hora e meia mais tarde desceu ao bunker do Führer, percebeu cheiro a tabaco, proibido naquela zona, e encontrou Goebbels, Rattenhuber, Müller e Bormann visivelmente alterados. Os corpos já se estavam a queimar no jardim. Goebbels explicou-lhe que Hitler tinha dado essa mesma instrução a várias pessoas e que se tinha disparado na têmpora, enquanto Eva Braun tomava veneno sentada no sofá. De madrugada, um polícia informou Rattenhuber de que os restos tinham sido enterrados em crateras de projétil. Baur não subiu para o comprovar, omissão que lamentaria em Moscovo, quando os interrogadores soviéticos lhe exigiram explicar por que razão a incineração tinha sido incompleta. A saída organizou-se na noite de 1º de maio, em grupos sucessivos. Baur marchou junto a Bormann pela saída da Vossstrasse em direção à estação de metro de Kaiserhof, avançou às escuras pelos túneis até Friedrichstrasse e emergiu perante a ponte de Weidendamm, onde a artilharia soviética concentrava o seu fogo sobre a única rota de fuga para o norte. Após horas de tentativas infrutuosas e uma explosão de carro de combate que lhe abrasou o rosto com partículas de pólvora, o grupo ficou reduzido a 4. Naumann, Bormann, o médico Stumpfegger e ele próprio. Correram em fila pela Ziegelstrasse, sob um fogo que procedia de todas as janelas e esquinas. Baur atirou-se ao chão e, ao levantar a vista, já não estava ninguém. Nunca mais soube de Bormann nem de Stumpfegger e sempre sustentou que tinham morrido naquela zona. O seu testemunho resultou decisivo no longo debate sobre o destino do secretário do Führer, que só se fechou quando, em 1972, apareceram 2 esqueletos durante umas obras junto à estação de Lehrter, e a análise de ADN confirmou em 1998 a identidade de Bormann. Perto dali, nessa mesma manhã, Baur foi alcançado por uma rajada de metralhadora, uma perna fraturada, a outra atravessada, ferimentos numa mão e no peito. Arrancaram-no para um edifício em chamas. 4 horas depois recolheram-no os soviéticos. O primeiro soldado que se aproximou tirou-lhe o relógio. O que se seguiu foram 10 anos de cativeiro. Ferido e sem tratamento, foi passeado de carro por Berlim para que visse as bandeiras brancas e interrogado durante uma semana antes de receber atenção médica. Operado em condições improvisadas, trasladado para o enorme campo hospitalar de Poznań, sem radiografias nem instrumental, terminou autorizando a amputação de uma perna, praticada com uma navalha de bolso por um cirurgião alemão. O seu peso desceu de 86 a 50 quilos. Em novembro de 1945, foi levado para Moscovo, para as prisões de Butyrka e Lubyanka, onde o interrogatório girou sempre sobre o mesmo eixo: a morte de Hitler. Os investigadores manejaram sucessivamente a hipótese de que o piloto o tinha evacuado de avião e assassinado depois o seu ajudante Betz para o silenciar, e a de que o cadáver queimado pertencia a um duplo. Baur escreveu 130 páginas sobre as últimas horas da chancelaria, que lhe foram parcialmente rotas ante os seus olhos. Houve interrogatórios noturnos durante 21 dias consecutivos, redução de rações, ameaças explícitas contra a sua esposa. Na Alemanha, produziu-se em efeito uma tentativa de a sequestrar. Uma greve de fome que terminou em alimentação forçada e uma tentativa frustrada de morte intencionada. Em 31 de maio de 1950, foi julgado e condenado a 25 anos de campo de trabalho por ter acompanhado Hitler às suas reuniões com Mussolini e às frentes da União Soviética. A sua apelação foi rejeitada em 24 horas. Passou os anos seguintes entre Stalinogorsk, Borovitch, Pervouralsk e Voikovo, com uma perna de madeira fabricada pelos seus companheiros. Foi libertado em outubro de 1955, com o último contingente de prisioneiros alemães, após a visita de Konrad Adenauer a Moscovo, e regressou a Munique no dia seguinte à sua passagem pelo campo de acolhimento de Friedland. Em 1956, publicou as suas memórias,
que apareceram depois em várias edições e traduções e que se converteram numa das fontes mais citadas sobre a vida cotidiana do círculo íntimo de Hitler. O seu valor e os seus limites devem medir-se com precisão. Bauer escreveu sem acesso à documentação, mais de uma década depois dos factos e após um cativeiro prolongado, o que explica erros de detalhe verificáveis, datas deslocadas, a confusão do aparelho de Hess, a atribuição do retrato de Frederico o Grande ou a ordem alterada de alguns episódios. Escreveu além disso a partir de uma posição interessada. Apresenta-se como um técnico alheio à política, insiste na sua condição de simples condutor e silencia por completo o seu rango de Gruppenführer das SS e tenente-general da polícia, assim como qualquer reflexão sobre os crimes do regime a que serviu durante 13 anos. O seu Hitler é o anfitrião atento, o patrão exigente e o homem que alimenta esquilos, não o responsável pela guerra de extermínio que Bauer sobrevoou dezenas de vezes. E, no entanto, precisamente pelo que registra sem se propor a isso, o seu testemunho conserva um valor histórico considerável. As suas descrições da organização das deslocações, das medidas de segurança, do funcionamento dos quartéis generais e das conversas de sobremesa coincidem no essencial com as de Heinz Linge, Otto Gunsche, Rochus Misch, Traudl Jung e Nikolaus von Below, e com o relatório que a inteligência soviética elaborou para Stalin a partir dos interrogatórios dos dois primeiros. Nessa convergência de relatos independentes, desenha-se com nitidez o mecanismo real do poder nazi. Um Estado em que as decisões dependiam do acesso físico a uma única pessoa, em que a logística aérea desse homem condicionou desde uma campanha eleitoral até a queda de Röhm, e em que o círculo que o rodeava se foi estreitando. Hess, Göring, Himmler, os generais, até se reduzir a um corredor de betão sob uma cidade em ruínas. Hans Bauer morreu em Herrsching am Ammersee, em 17 de fevereiro de 1993, aos 95 anos, sendo um dos últimos sobreviventes daquele corredor. Tinha começado a voar escrevendo cartas a um Kaiser, que nunca lhe respondeu, e terminou a sua carreira transportando pelos corredores de um avião o retrato de um rei da Prússia, que o seu passageiro contemplava enquanto a Europa desabava sob as asas.